Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 6. Amém. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Ontem nós tivemos aqui uma limpeza ali do lado aqui desse prédio, onde nós estaremos fazendo o Social Day, né? O nosso Social Day. Social Day é um dia que a gente tira para abençoar a cidade, os necessitados, com roupas, com calçados, brinquedos. Vai ter um parque aqui montado para as crianças. Então, você que conhece alguma família carente, no dia 11 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, já estaremos aqui abençoando várias famílias, amém, do projeto também Ação Solidária. Hoje, do nosso projeto Reação, que era Ação Solidária e agora é Reação. Esse projeto assiste hoje em média 300 famílias todo mês, com cestas básicas, com alimento, com roupas. Então, se você tem roupa lá para doar, aquela roupa que não serve mais, mas que ainda está boa, amém, trazem para doar, amém? Não traz roupa rasgada, aquilo que você não usa mais. Traga o que você ainda usa e que talvez não cabe mais e que você deseja abençoar alguma família. Faz lá uma limpa naquele seu ultra mega guarda-roupa, no seu closet, amém? Aqueles sapatos que você não usa mais, quando você olha para o seu marido e fala, amor, eu estou sem sapato, ele vai lá e olha no seu closet, na sua sapateira e fala, como que ela está sem sapato? Então traz esses sapatos que você não usa e você fala, amor, eu estou sem sapato, doei tudo, preciso ir ali na Vogel, né? Uma outra loja de roupa de Santa Lola, Arezzo, amém? E aí seu maridão vai te abençoar, amém? Porque quanto mais você dá, mais Deus te abençoa, amém, amados? Estou feliz de ver vários amigos aqui hoje, família da irmã Sueli, a nossa irmã Odete, amém? Amém, irmão? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Abriu aí Mateus 6, versículo 6, amém? Mateus 6,6 diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então, tu quando orares, entra para o seu quarto, entra para o seu secreto, e lá você ora, e lá você clama, amém, irmão Bahia? Irmão Bahia teve um livramento maravilhoso, a carreta que ele dirigia tombou, e hoje ele está aqui glorificando o Senhor, porque tem uma igreja que ora por você, você tem filhos que oram por você, amém? Quando você ora, Deus te dá grandes livramentos. Eu citei o exemplo aqui do irmão Bahia, o pai do Mike, mas quando você ora, Deus ele te livra de várias situações. O irmão da irmã Edileuza sofreu um AVC e eu lembro que ela estava muito ansiosa, com medo. E ali o Espírito Santo falou comigo, filho, fala para ela não ouvir outras vozes, para ela ouvir só a minha voz. E eu cheguei lá no leito daquele hospital, oramos sobre o irmão dela, falei no ouvido dele, declarei a palavra, e ele ali meio querendo acordar, sedado ainda. E eu liberei uma palavra para a irmã Edileuza e falei, filha, não escuta outras vozes, porque a voz do medo, ela tende a apagar aquele sentimento que você tem de fé.
Porque quando você clama, quando você entra no seu lugar secreto, Deus ele começa a falar algo específico para você. E quando Ele começa a falar, guarde tudo aquilo que Deus está falando. Guarde no seu coração. Assim como eu falei para a irmã Edileuza, não ouça outras vozes. Porque o inimigo, quando você ora, quando você fala com Deus, você está falando direto com Deus. Você está falando com Deus, Ele fala com você, e você começa a liberar a palavra, e você começa a declarar a palavra de fé, a palavra de Deus. Tem muita gente que fala, pastor, eu não creio nesse negócio de confissão da palavra, porque para mim eu acho que isso não funciona. Você tem razão, porque você já está falando que não funciona e não irá funcionar mesmo. Quando você declara a palavra de Deus, você está falando a palavra de Deus. Mas quando você murmura, você está orando para quem? Quando você fala as palavras do maligno, você está orando para quem? Você está falando as palavras de quem? Então, quando você confessa a palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus, você está se tornando a própria palavra de Deus. E Deus, Ele te recompensa por tudo. Então, amados, há um tempo novo sobre a sua vida, e Deus Ele quer que você entre nesse tempo, um tempo de mais intimidade com Ele, um tempo de busca, um tempo de oração, de adoração, de jejum, de meditação na palavra. E quando você entra nesse tempo de buscar o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, você não toma decisões erradas, porque o Senhor está contigo. Quando você busca o Senhor, Ele te livra de todo mal, Ele te livra de todos os seus temores. Muitas pessoas preferem buscar homens, muitas pessoas preferem ouvir um guru, ou até mesmo uma cartomante, ler aqui a minha mão, quando na verdade Deus já escreveu todos os seus dias na palma da mão dEle. E você pode acessar tudo isso em Deus. Você não precisa de tarô, disso, aquilo, outro. Você não precisa dessas coisas, você precisa ouvir a voz de Deus. E como eu ouço a voz de Deus? Clamando. E como eu ouço a Deus? Buscando a sua face, buscando a tua presença. Ainda que outras vozes tentem paralisar a sua busca incessante por Deus, fecha os seus olhos para isso, fecha os seus ouvidos para outras vozes e começa verdadeiramente a ouvir a voz de Deus todos os dias. Mas é uma luta entre a carne e o espírito. Há uma luta para você não buscar as coisas de Deus. E quantas coisas nos dias de hoje nos tira do centro da vontade de Deus, ou até mesmo de buscar aquilo que Ele tem para nós. Quantas vozes nós temos escutado no dia a dia? Quantas coisas que tiram o nosso foco, sim ou não? Eu me incluo nisso também, eu não estou apontando o dedo para vocês. Eu estou falando quantas coisas que tiram o nosso foco, quantas coisas que nos tiram o nosso tempo. Por exemplo, redes sociais. Quantas pessoas passam horas e horas nas redes sociais, mas não buscam a Deus, e elas falam, eu não tenho tempo de buscar a Deus. Baixa um aplicativo no seu celular que mede o tempo, quanto tempo você fica no celular, em cada rede social, Instagram, WhatsApp, YouTube. No final do dia você vai ficar assustado. No final do dia você vai falar, meu Deus, como eu perdi tempo. Quantas vezes nós sentamos de frente à nossa TV e ficamos ali horas e horas assistindo um filme ou um bom filme? Proprietário do veículo Virtus, placa QMD4J67, por favor, comparecer no estacionamento. Amém? Já foi lá, minha irmã? Amém? Já está indo. Então, quantas coisas tira a nossa atenção, o nosso foco?
Mas quando você entra no seu Mateus 6,6, você logo quer sair, porque você começa, parece que eu estou perdendo tempo aqui. Não, você não está perdendo tempo. Com Deus você nunca perde tempo. Quantas vezes a sua alma, o seu espírito está clamando, entra naquele quarto ali, fecha a sua porta, fica ali 1 hora, 2 horas, e a gente não faz isso. Quantas vezes, sim ou não? Quantas vezes o Espírito Santo nos desperta na madrugada e a gente prefere ficar ali sem sono, deitado, e não vai orar, e quando levanta, ao invés de orar, vai para as redes sociais. Já notou que o Espírito Santo pode estar te chamando na madrugada e você está se entupindo de remédio para dormir, e o Espírito Santo te chamando, filha, vem ficar comigo. Aí você vai no psicólogo, no psiquiatra, eu não estou conseguindo dormir. Eu creio que tem alguém que tem saudade de você. Eu creio que tem alguém que tem saudade de você e quer falar com você e quer ter intimidade contigo. E Ele é o seu Pai. Ele não quer que você viva ansioso ou ansiosa. Ele quer que você viva nele. Ele quer que você viva a vontade dEle. Porque a vontade de Deus para nossas vidas é o quê? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Quantas vezes a Sara já acordou na madrugada, quando era um bebezinho, chorando, e eu e a Rafael ia lá, prontamente, acordávamos, e a Rafa dava de mamar, e a gente ficava ali, e balançava ela, e colocava ela no colo, até ela pegar no sono. Talvez você pense, Deus se esqueceu de mim, eu oro, pastor, e nada muda. Eu oro, pastor, e nada acontece. Porque você já está declarando que nada está acontecendo. Você tem que olhar pelos olhos da fé e não pelos olhos naturais. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Nós temos que andar pela fé. Você tem que orar e crer que já está tudo pronto. Você orar pelo problema e falar, o problema já cessou, mas como, pastor, está aqui ainda? É você orar e crer que Deus está fazendo, mas não querer fazer na força do seu braço. Tem muitas pessoas que oram e falam, bom, eu já orei, agora eu tenho que tomar uma atitude sobre isso. Não, você tem que ter fé. Você tem que acreditar que está feito. Você tem que acreditar, está feito. Quando eu fui lá orar para aquele irmão que estava lá na clínica, passando por um momento crítico, e os médicos falaram, é AVC, e tem que tirar. Eu falei, irmã Edileuza, crê somente, não escute outras vozes, seu irmão vai ficar bem. Sim ou não, Edileuza? Vai ficar tudo bem. Como que ele está hoje? Está tudo bem. Geralmente uma pessoa sai do AVC, ela não sai falando, e ele já está se comunicando, sim ou não? Já está andando pelo corredor dos hospitais. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do irmão Edileuza. Então nós temos que crer que está tudo bem, não ficar ansioso. E se eu falasse aquilo e ficasse, Deus, e aí, será que vai acontecer mesmo? A dúvida entrou. Deus não opera na dúvida, Deus opera na fé. Comece a clamar ao Senhor. Jeremias 33:3 diz assim, quem conhece essa passagem, esse versículo? Jeremias 33:3, alguém pode falar de cor aí? Jeremias 33:3, alguém sabe de cor? Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nós sabemos as passagens, mas nós temos que guardar isso no nosso coração. É você falar de cor, do seu coração, do seu interior, do seu espírito. A palavra de Deus diz, se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios
rios de águas vivas. Então, o profeta Jeremias, ele fala: invoca-me, clama-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes, que ainda não sabes. Às vezes você quer tomar uma decisão e você não sabe por onde começar, sim ou não? Mas quando você clama ao Senhor, tudo começa a ter sentido, porque o Espírito Santo vai falando: filho, por aqui, filho, não faça assim, filho, faça assim, filho, faça assim. Eu lembro que antes de tomar qualquer decisão, eu conversava com a Rafa e eu falava com ela: vamos combinar algo aqui? E ela: vamos. Você está de acordo a gente fechar esse negócio? Você está de acordo a gente fazer isso? Ela: sim, estou. Olha, se a gente errar, nós erramos juntos. Quantos casais fazem isso? Conversam antes de tomar uma decisão. Isso é bom. Você conversar com sua esposa. Tem marido que chega em casa todo dia com um carro diferente: amor, eu troquei o carro. E ela: como? Amor, fiz isso, vendi a casa, tal. Amor, vamos morar debaixo da ponte agora. E ela não está nem sabendo. Mas quando você conversa, quando você tem acordo, e eu falava com a Rafa: se a gente errar, errou os dois, sim ou não? E quantas vezes nós já erramos juntos? Várias. Mas hoje eu chamo ela para conversar e eu falo: vamos chamar o nosso amigo aqui, vamos chamar o pastor de nossas almas aqui, vamos chamar o Espírito Santo aqui. Espírito Santo, é da tua vontade que a gente faça isso? Espírito Santo. Aí a gente: Espírito Santo, é da tua vontade? Não. Aguenta só mais um pouquinho. Quantas vezes a gente faz plano e a gente faz de tudo para que dê certo esses planos, mas esses planos não estão alinhados à vontade de Deus, a gente se frustra, sim ou não? A minha TV está lá pela graça, eu falei: vamos ali, está tendo um Black Fraud, ou um Black Friday, é fraude mesmo, um Black Friday, eu penso que é fraude, ó. E aí a gente foi lá e tal, eu falei: Deus, se for da tua vontade vai dar certo. Só que aqui dentro eu já sabia. E o Espírito Santo, mais uma vez: ainda não é o tempo, filho. Vamos passar com a nossa TVzinha. E a gente vai passando. Porque o Espírito Santo quer nos ensinar todas as coisas. Mas será que você está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo? Ou você quer que o Espírito Santo só faça as suas vontades? O Espírito Santo, ele vem sobre você para fazer as vontades do Pai em você, de Deus em você. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Às vezes você tem os seus planos, as suas metas, os seus sonhos, nada contra, mas comece a colocar os seus planos, as suas metas e sonhos diante do Senhor. Comece a orar ao seu pai que está em secreto e pergunta para ele: é da tua vontade que eu faça isso? E ele vai falar: sim, filha. E você vai, e aí você não faz força nenhuma, porque já está tudo feito. Quando é da vontade de Deus, meu irmão, tudo acontece de uma forma sobrenatural que a gente não sabe explicar. E Deus, ele quer que você viva isso. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Há um poder no clamor, na oração. Então se eu fosse você, eu não saía de casa sem antes clamar. Se eu fosse você, eu não saía de casa sem antes orar, sem antes buscar a face dele. Sobe aqui, Matias, por favor. Sem antes buscar a face dele, sem antes adorá-lo, sem antes dar um cheiro nele, cheiroso, Espírito Santo, tu és lindo. É tão gostoso quando você sai de casa cantando, entra no seu carro, ou entra no seu quarto e fecha a porta, ou pega a sua moto e sai cantando, dizendo: buscarei tua presença, eu buscarei tua face, eu irei
ao seu esconderijo. E eu só quero estar mais perto, eu só quero estar mais perto. Eu quero ver a tua face, e eu só quero estar mais perto, eu só quero estar mais perto. Quero ver a tua face. Eu buscarei tua presença, eu buscarei tua presença. Eu irei ao seu esconderijo. Eu só quero estar mais perto, eu só quero estar mais perto. Eu quero ver a tua face. Aleluia. Quando você busca o Senhor, quando você clama, Ele te livra de todo o mal. Ele te livra de todos os seus anseios. Tem pessoas aqui que chegaram aqui ansiosas. E eu estou aqui mais ou menos há 20 minutos te dando chaves espirituais para que você possa vencer todo o mal. Eu estou aqui te dando chaves espirituais que talvez você iria gastar horas e horas numa sala pastoral pedindo para que o pastor orasse por você, pedindo para que o pastor te dasse uma chave. Eu estou te dando aqui segredos. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Sabe qual o nosso problema? Que na religiosidade nós aprendemos a buscar o homem. Sim ou não? Na nossa religiosidade nós aprendemos a correr para os homens, para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o padre. Nós aprendemos a buscar pessoas que a gente acha que tem algo de Deus, e sim, elas têm algo de Deus para você. Eu não me privo, eu não me importo de gastar tempo com o irmão na sala pastoral, mas se a maioria da igreja ouvisse a palavra e colocasse essa palavra em prática todos os dias, você não ia precisar de mais ninguém, só dele. E a oração é uma chave espiritual muito forte, pouca usada pela maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos, ou que se dizem cristãos, não gasta tempo na oração, não gasta tempo falando com Deus. Quantas pessoas que não gastam tempo falando com Deus? E eu falo isso, irmão, e eu falo isso não é dando indireta para a igreja, é dando direta mesmo do Espírito Santo. Você tem que gastar tempo com Deus no seu quarto, fazer desse louvor uma verdade para a sua vida e dizer: eu buscarei a tua face, buscarei tua presença. Eu irei ao teu esconderijo, Deus, no teu esconderijo, no lugar secreto eu irei. Eu buscarei a tua face, buscarei tua presença. Eu irei no teu esconderijo. Olha só o que o salmista escreve em Salmos capítulo 34. Ele diz assim, abre comigo, Salmos capítulo 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Há uma chave muito forte através da oração. Quando você ora, você está buscando ao Senhor. Quando você entra no seu secreto, você está buscando o Senhor. E Ele nunca vira as costas para você. E Ele sempre te ouve. Eu lembro que essa semana que passou, era mais ou menos 3:30, 4 horas da manhã. A Sarinha deu um grito: mãe! Eu e ela levantamos, eu e a Rafa levantamos, demos um pulo da cama e corremos até a Sarinha. Tá tudo bem, filha? Ela: eu estou passando mal.
E ela estava enjoadinha, tinha comido algo na noite. E a Rafa já pegou o balde. Se você sentir vontade de fazer vômito, faça aqui nesse balde. E eu já peguei, fiz um sorinho caseiro para ela. Água, sal e açúcar, ela tomou. E nós ficamos ali com ela até ela dormir de novo, até ela ficar bem. Quando você vai ao encontro de Deus, clamando, chorando, Ele te pega no colo e Ele fala: filho, eu estou aqui. Filha, você não está só. Filho, eu tenho contemplado. Filho, eu já fiz tudo por você. Quando Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, é para que eu e você possamos ter bom ânimo no dia da tribulação, no dia da aflição. Eu não gosto de fazer isso, mas quem tem passado dias difíceis aqui, faça assim com sua mão, eu quero orar por você agora. Quem tem passado por tribulações, aflições, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora. Aquieta a alma desse homem, dessa mulher. Entra com providência agora, Pai, na área sentimental, financeira, espiritual, conjugal, Senhor. Entra em providência agora, Pai, em todas as áreas. Supre agora, Pai, todas as necessidades dos teus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Então, amados, quando você busca o Senhor, Ele te pega no colo literalmente. Ele fala: filho, eu estou aqui. Eu tiro todos os seus temores, porque eu sou o seu pai. E aí você deita e dorme. O salmista Davi, ele diz: eu me deito e logo pego no sono. Deus, Ele quer que você durma bem. E quando você acordar na madrugada para orar, você vai acordar tão bem, porque você passou tempo com o seu pai. E Ele tira todo o cansaço físico. Você vai acordar tão bem: pastor, eu passei ali 2 horas orando na madrugada e eu acordei renovado. Eu acordei tão bem para trabalhar, tão forte. E é tão bom estar na presença do Senhor. Sim ou não? O Espírito Santo de Deus vai despertar você para orar novamente na madrugada. Você vai buscar como nunca buscou antes. Você vai estar ali com Ele o tempo todo, dizendo: eu buscarei tua presença, eu buscarei a tua face, eu irei ao teu esconderijo. Amém? Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, acolheu, aqui na minha tradução. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos e temores. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz, irmão, quando você o busca. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Eu profetizo agora todo medo fora agora da sua mente. O verdadeiro amor, sabe o que Ele faz? Ele lança fora todo medo. E Deus é o verdadeiro amor. Ele te pega e tira todo o medo. E Ele me livrou de todos os meus temores. Deus não quer que você tema, Ele quer que você viva em amor, amém? Versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Verso 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Deus, Ele quer te livrar de todos os seus temores, de todas as tribulações, de tudo que tem roubado a sua paz. Ele quer que você busque, e Ele quer que você o contempla, e o seu rosto jamais sofrerá vexame ou vergonha. Deus, Ele não quer que você ande envergonhado, com medo. Ele quer que você ande nele. Ele quer que você o conheça.
O anjo do Senhor, verso 7, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando você começa a orar, você pode chamar sim, porque a palavra de Deus diz: aos anjos dará ordem ao seu respeito. Deus, acampa os teus anjos aqui nesse quarto, me guardando. Acampa os teus anjos aqui nesta casa, me livrando. Nós somos chique demais, irmãos. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e uma anjaiada inteira trabalhando a nosso favor. Você é chique demais. Você não tem que temer a nada. Você só tem que temer a Deus e mais ninguém. Temam ao Senhor. Versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, entra num lugar secreto. Bem-aventurado o homem que entra no Mateus 6,6. Entrarás para o teu quarto, fecharás a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto publicamente te recompensará, porque você está se refugiando nele. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Versículo 9: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta para você. Versículo 8, 10: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Quem é que passam fome? Os leõezinhos estão na selva, uma selva aberta, e eles passam necessidade, passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os que clamam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Há um segredo na oração. Há uma chave muito forte aqui para você. Há um segredo. Os que clamam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe o remédio pra curar. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar
eu acharei conforto. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços meu Deus. Sim, Deus. Em teus braços. É isso. É isso, Deus. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Versículo 11: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 12: Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz e empenha-te por alcançá-la. Verso 15: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. Pastor, como assim eu sou justo? Talvez o diabo ele tenha mentido ao seu respeito. Você entregou a sua vida ao Senhor, você é nova criatura. Romanos 8:1: Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus é justo e faz o pecador justo. Deus ele quer que você viva nessa maravilhosa graça e não debaixo de uma condenação e não debaixo de um jugo. Gálatas 5:1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não torneis novamente a um jugo de escravidão. Ele te justificou, você é justo nele. Mas pastor, eu fiz tantas coisas erradas, pastor. Para de dar ouvido a outras vozes. Começa a ouvir a voz do seu Pai no seu secreto, te limpando, te purificando. Amém? Versículo 16: O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Versículo 17: Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Verso 18: Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Talvez você entrou aqui, sabe, oprimido, abatido. Jesus fala em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus quer tirar toda a opressão, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te condenava, tudo aquilo que te amarrava. Ele quer te livrar, Ele quer te salvar nessa noite. Amém? Versículo de número 19: Muitas são as aflições dos justos. Meu Deus, é grande, né? Muitas são as aflições do justo. Eu perguntei quem está passando por algum tipo de aflição, mas tem pessoas aqui que estão passando por várias aflições. É boleto, é carro, é casa, é um monte de coisa para pagar, sim ou não? Meio mundo de aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. De todas as suas tribulações, Deus te livra. De todas, não são só de algumas,
ou de 2 ou 3, de todas. Eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está entrando com providência sobre toda e qualquer tipo de tribulação. Ele está fechando a boca do leão. Aleluia. De todas. Quantas pessoas que clamaram e Deus mudou a vida. Lembra do cego, filho de Timeu, conhecido por Bartimeu? Ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. E o Senhor lhe perguntou: o que queres que eu te faça, filho? E ele falou o quê? Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Jesus perguntou para ele: filho, o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Mas qual foi o segredo? Bartimeu clamou. Bartimeu clamou. Ele estava à beira do caminho. E ele estava passando por uma tribulação, ele estava sem as vistas. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E a multidão mandava ele calar a boca. Cala a boca. E ele mais alto clamava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E o pessoal: cala a boca, cego. O que tem atrapalhado o seu clamor nesses dias? Hoje você não precisa de uma multidão para te paralisar, porque tem tantas coisas que tiram o nosso foco de clamar. Tem tantas distrações. Se você quiser distrações, todos os dias vai ter. Sim ou não? São grandes as distrações. Hoje eu estava falando com a Rafa sobre isso. E ela falando comigo sobre isso também. Amor, são tantas distrações. Tantas distrações que vêm para me paralisar, para paralisar a Rafa. Tantas distrações. Mensagens e mais mensagens. Quantas vezes a gente acorda sem antes de orar e já vai ler as mensagens, as notificações? Quantas vezes eu já fiz isso também? Eu não sou nem hipócrita. Quantas vezes eu já fiz isso? Mas para tentar resolver o problema dos outros. E essa palavra serve para mim também. Porque eu sei que quem vai resolver o problema de cada um aqui é Deus. Não sou eu. Eu posso, dar uma chave, eu posso falar algo, mas quem vai resolver é Deus. E eu tenho que aprender a descansar nele. Nós temos que aprender a esperar nele, a confiar nele, a ficar livre das distrações e verdadeiramente orar, porque quando você ora, Ele está trabalhando em meu e em seu favor. Quando você ora, cadeias são quebradas. Pedro estava preso, no outro dia ele ia ser morto, ele ia ser decapitado, mas a igreja fazia constante oração. Como que a igreja estava? Orando em favor de Pedro. E Pedro dormiu porque Pedro confiava em Deus. Pedro não ficou: amanhã eu vou morrer. Às vezes vem tantas tribulações para tirar o seu sono, para tirar a sua paz, e você fica: eu vou morrer, eu não vou conseguir. Pedrão descansou, que pegou no sono. O anjo teve que cutucar aqui do lado dele: levanta, homem, calça suas sandálias, coloca a sua capa. E ele colocou a capa, colocou as sandálias. O anjo despertou Pedro. E o anjo ia abrindo uma porta, passou por outra porta, abrindo a porta. Mas quando chegou num grande portão de ferro, que dava para a saída da cidade, aquele portão abriu sozinho, automaticamente. Tudo que está travado na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus, vai abrir automaticamente. Você não vai mais fazer esforço, você não vai mais procurar dar o jeitinho brasileiro. Você vai confiar em Deus, e todas as portas, eu profetizo, abertas sobre a sua casa,
sobre a sua família, sobre os seus negócios. Portas abertas, portas abertas. Clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. De todas, não foi só de alguma, mas foi de todas. E para encerrar, abre aí comigo em Atos capítulo 16. Primeiramente Atos 6. Atos capítulo 6. Eu quero que vocês fiquem firmados nessa palavra. Atos capítulo 6, versículo 4, diz assim, não perca o seu foco agora por nada. Atos capítulo 6, baixinho o violão, versículo 4, diz assim: e quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. E quanto a nós vamos perseverar em oração e ao ministério da palavra. Isso aqui eram os apóstolos, dizendo que eles iriam perseverar na oração. Os apóstolos que andaram com Cristo, nós vamos perseverar, nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Ah, pastor, eu tenho que sair pregando. Não, o ministério da palavra, sabe o que é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Nós vamos nos separar para a oração e também para meditar na palavra. Porque quando você medita na palavra, você quer orar, você quer confessar essa verdade. Amém? Então se consagrem, se separem, perseveram em oração. Vai vir dias maus sobre a terra, e só vai vencer esses dias maus quem verdadeiramente estiver perseverando em oração, perseverando na oração e na palavra. Então perseverem, amados. Estejam atentos. Estejam atentos. Atos capítulo 16, você encontrou aí? Para a gente encerrar. Atos capítulo 16. Atos 16, versículo 19. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, proclamando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Note, Paulo e Silas estavam ali naquela cidade, em Roma, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Depois você lê em casa, nos episódios anteriores, nos versículos anteriores, Paulo e Silas estavam ali pregando a palavra. Tinha uma mulher que estava com um espírito maligno de adivinhação, e aquela mulher, todas as vezes que Paulo e Silas passavam, ela falava: lá vai um homem de Deus, esses dois homens são homens de Deus. E Paulo, e de novo, são homens de Deus, são homens de Deus. E Paulo, não era nada diferente do que Paulo já sabia que ele era.
são homens de Deus e coisa e tal. Só que aí Paulo notou que aquela revelação, aquela palavra não vinha de Deus. Mas aquela mulher estava com espírito imundo. E Paulo se indignou e foi lá e orou por ela e falou: espírito imundo de adivinhação, sai dela. Quantos espíritos imundos revelando CPF aí nas igrejas? E o povo de Deus: você viu o poder daquele homem? Revelou meu CPF. Mudou o quê? Está sujo esse CPF seu, irmão. Seu CPF está mais sujo que pau de galinheiro. Mudou o quê? Revelou meu RG. Profetas de Facebook. Você conhece alguém que conhece alguém que... O meu povo perece por falta de... Conhece a palavra, igreja. Conheça a palavra. Perseverem na oração e na palavra de Deus. E não na palavra de picaretas da fé. Mas ficam firmes na oração, na palavra, que você não vai ser levado a todo vento de doutrina. Quantos adivinhos dentro de igrejas e pastores que não buscam mais a Deus, que chamam esses adivinhos para dentro da igreja. Eu não estou falando de profeta, não. Eu creio em profetas. Tem muitos profetas de Deus guardados para um tempo específico. Eu estou falando de picaretas da fé. Paulo e Silas foram para a prisão por causa daquilo, de ter tirado o demônio, o espírito maligno daquela mulher. E Paulo e Silas sofreu vários açoites. Eles estavam fazendo algum mal? Não. Pelo contrário, eles tirou aquela mulher do engano. E eles foram açoitados. E açoitados. E açoitados. Quando você começar a viver a verdade, a palavra de Deus, as pessoas vão te criticar. As pessoas vão falar mal de você. Quando você começar a meditar na palavra, talvez pessoas na sua casa vão falar: esse homem agora só quer ler a Bíblia, só quer orar, não faz mais nada. Você fala: não, eu fazia, agora eu estou fazendo algo de bom. Eu separei um tempo para buscar o Senhor. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, deixar as suas responsabilidades, mas aquele tempo que você jogava fora, que não volta mais, comece a gastar em conhecer o Senhor. Comece a usar esse tempo para conhecer o Senhor, para buscar a presença do Senhor, para orar como você nunca orou. Se eu estivesse aqui, amados, dando revelação e mais revelações para a sua alma, todo mundo ia sair daqui: uau, que culto, Deus falou comigo. Deus quer falar contigo, sabe aonde? No seu secreto, na palavra dele. Para de correr atrás de homens. Conheça o Senhor. Para de ficar correndo. Tem um profeta ali, eu vou. Tem um culto ali, eu vou. Não, meu irmão. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar do seu marido. Vai cuidar da sua esposa. Tem gente que vive em igreja e a vida não muda. E é errado, pastor, viver em igreja? Não, ela só sabe ir para a igreja, ela não sabe buscar o Senhor. Não é errado, não. Você tem que ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Mas quando tem alimento para a sua vida, aquilo que não tem alimento, sai desse lugar. Saia da sinagoga, rompa com ela. Rompa com isso que te prende, que te amarra. Eu conheci uma irmã que ela não conseguia sair. Ela: parece que eu estou presa. E tá. Para de ficar correndo atrás de palavras de autoajuda. Corra atrás da ajuda do alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Seu socorro vem de Deus, não vem de mim, não vem de homens, não vem do grupo de louvor, vem de Deus. Nós estamos aqui somente para ensinar a verdade de Deus para você. Quer esse lugar aqui abarrotado de gente? Quer esse lugar aqui abarrotado de gente? Comece a chamar cantores, nada contra cantores. Comece a chamar gente de fama, de sucesso,
que você, Matias, não venha ser um homem de fama e sucesso, porque a fama e sucesso é dele. A glória é dele, não é nossa. A glória de Deus, Danilo, não é nossa. Não é do grupo de louvor. Ai, sabe quem vai estar lá na Vivendo a Palavra? Fulano de tal, vamos lá. Isso aqui ia estar abarrotado de gente. Eu vou lá para ouvir a palavra. Nada contra a gente trazer alguém, homens de Deus, que vai chegar aqui e derramar tudo isso aqui que a gente está pregando. E quando vier pregar, vai falar, não tem nada diferente do que o pastor prega. Eu não vou trazer alguém aqui, irmão, que não vive o que a gente tem vivido. Eu não quero trazer alguém aqui para encher a igreja. Quando vier pessoas aqui, vão ser pessoas que têm azeite ainda nas suas botijas para derramar sobre a igreja. Mas quando ele chegar aqui, muitos irão receber. Vai falar, eu vim dar, mas eu acabei recebendo. Sabe por quê? Os filhos vão se levantar e vão se manifestar nesse lugar. E vai abençoar pessoas, como Clisma falou. Quando chegar um homem aqui para cantar, ele vai ficar, nossa, que glória é essa? É a glória de Deus nesse lugar. É a glória de Deus aqui nesse lugar. Nós não podemos ser crentes, irmãos, que não vivem a palavra, que não buscam a palavra. Nós não podemos ser crentes guiados a todo vento de doutrina, mas que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo e Silas não mandou uma carta para ninguém dizendo que estava sofrendo. Paulo e Silas não mandou um WhatsApp para ninguém dizendo que tinha sido açoitado. Paulo e Silas não ficou ali se martirizando, ei, tadinho da gente, a gente estava pregando. Não! Sabe o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Clamaram, eles não ficaram se vitimizando. A gente está pregando e a gente é vítima. Sabe o que Paulo falava? Eu já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Vive em mim. Vive em mim. E eles clamaram ao Senhor. E sabe o que aconteceu? De repente, versículo 25, de repente, quando eles começavam a orar, de repente, quando você começar a orar, vai ser de repente, vai ser de repente, vai ser de repente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Todas as portas foram abertas das prisões. Todas as cadeias foram quebradas. Quando você orar, tudo aquilo que te amarrava, tudo aquilo que te prendia, vai soltar, em nome de Jesus. Todas as prisões na sua mente, quando você começar a orar, vai cair por terra. Tem um poder aqui, irmão. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Quando você orar, as cadeias na sua mente vai cair por terra. Quando você começar a adorar, as prisões, os vícios vai cair por terra. Para Paulo foi no natural, para você vai ser no espiritual. No mundo espiritual há uma guerra dentro da sua mente. Cadeias, depressões, ansiedades, todo o mal que te amarrava vai cair por terra. Toda mentira vai cair por terra. Todo orgulho vai cair por terra. Todo ódio, toda falta de perdão, toda amargura no seu coração vai cair por terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus
Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Eu quero te fazer um convite especial hoje.